Olá, eu sou a Gabi Fadel e pelo título desse vídeo você já sabe o que eu falei. E talvez você esteja descobrindo agora que eu tenho silicone e aí quando você vê, já fazem 8 anos que eu tenho e você não sabia. Pois é, se você quiser, você pode ir lá no meu Instagram, @GabiFadel, pra stalkear, pra ver, pra você falar assim, é verdade, dá pra ver aqui. Aproveita e me segue que eu sou legal. E agora em setembro de 2020, vai fazer 8 anos que eu fiz a minha cirurgia de silicone. Eu já falei que eu tinha silicone num vídeo, acho que em 2017. Até então eu nunca tinha falado sobre isso na internet, assim. Simplesmente ignorei o assunto. Em geral, eu não queria ficar falando muito sobre isso porque eu não queria ser uma pessoa a incentivar as pessoas a colocar silicone, sabe? Eu acho que tem que ser uma decisão tomada muito por você, com você mesmo, e não por se comparar com uma outra pessoa, olhar pro peito de outra pessoa, que eu sei que você tá olhando agora, porque eu coloquei esse topinho justamente pra eles ficarem à mostra. Inclusive, se você gostou desse top, ele é da minha marca, o link tá na descrição. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque já tem muito tempo que eu tenho as minhas próteses. Eu queria falar sobre a minha experiência com elas. Eu vou tentar ser o mais completa possível nesse vídeo. Eu vou começar a contar essa história, assim, realmente do início dela, tá? E a minha história com o silicone começa quando eu tinha 6 anos de idade. Eu falei que, né? Enfim. Pois é. Quando eu tinha 6 anos, ou 5, eu não me lembro muito bem, a minha mãe colocou silicone. Na época era uma cirurgia super nova, não é como era hoje em dia. E assim, minha mãe não tinha esse dinheiro pra ficar gastando com cirurgia. Ela fez essa cirurgia de graça. Ela fez com estudantes de medicina da Universidade do UFRJ lá no Rio, de onde eu sou. E como é uma cirurgia, assim, da universidade, é pros alunos que estão aprendendo. Então ela não pagou pela cirurgia. Não lembro agora se ela pagou pela prótese ou se nem isso ela pagou. Eu deveria ter perguntado isso pra ela antes de fazer esse vídeo. Tava com preguiça. Mas ela fez essa cirurgia de graça. Então pra mim sempre foi uma opção, sempre foi uma coisa que eu pensava sobre. Quando eu entrei, assim, na puberdade, todo mundo começou a ter peito. E o meu, assim, né... não tava muito ali. Eu era uma menina muito magra, eu ainda sou uma menina muito magra, só que assim, eu era mais magra ainda do que eu sou hoje. Então assim, claro que tem meninas magras que têm peito, não era bem o meu caso. Depois, quando eu já tava assim, mais adolescente, eu tinha peito. Eu não era completamente reta, mas... por algum motivo, que a gente vai chegar lá, o meu peito não projetava pra frente, sabe? Assim, eu me sentia super bem, confiante com peitos pequenos. Quando eu tava pelada, eu via meus peitos e falava, ok, peitos pequenos, mas ok, não era um problema. Só que quando eu colocava certas roupas, meus peitos sumiam. Usar biquíni era um negócio que pra mim era muito ruim. Usar biquíni pra mim era uma coisa que chegava a quase me deixar constrangida. Eu só usava biquíni tomara que caia, e era um tomara que caia específico com bojo. Era um modelo que todo mundo usava, que era um modelo que meio que dava voltinha, assim, enfim. Com bojo, que era pra dar alguma coisa ali, e eu só usava esse tipo de biquíni porque era o que escondia mais. Mas se fosse pra usar roupa na minha vida, eu nunca usava tomara que caia, porque eu absolutamente odiava essa parte do meu corpo. Sim, da cintura pra cima, quando eu colocava uma roupa, eu achava, não funcionava. Eu me sentia estranha. O que era estranho porque assim, eu não tinha um problema com o meu corpo. Eu não me sentia menos mulher, eu não tinha esse tipo de coisa. Eu só sentia que isso aqui era uma coisa meio esquisita. Eu, por mim, tinha colocado silicone assim que eu fiz 18 anos. Esse era o mindset. Só que dinheiro não tinha, né? Então eu tive que esperar. Então eu fiz a minha cirurgia 8 anos atrás, eu tinha 20 anos em 2012, que foi quando eu consegui juntar um dinheiro pra fazer a minha cirurgia. Quando eu fui na minha primeira consulta com o Dr. Eduardo, que foi quem fez a minha cirurgia, depois ele fez a minha cirurgia da minha mãe, quando ela teve que trocar a prótese ainda, que eu já vou falar disso. E ele já tinha operado algumas amigas minhas, então foi por recomendação, eu conhecia muita gente que tinha operado com ele. Quando eu entrei no consultório dele, eu consegui entender o que é que me incomodava tanto que eu não sabia identificar. Porque a minha ideia de colocar silicone era assim, porque eu só quero ter alguma coisa. Eu não quero ter um peito gigante, eu sou magra, eu acho que isso não vai combinar comigo. Eu acho que eu tenho esse biotipo de ser magrinha, de ser pequena, de ser meio assim, modelinho, e eu quero continuar assim. Eu só quero conseguir preencher as minhas roupas. Só colocar um biquíni e não me sentir estranha. E aí, quando eu entrei no consultório dele, a minha ideia inicial era colocar 200 ml. Eu sei que muita gente não tem ideia de ml. 200 ml é bem menos que uma latinha de Coca-Cola, né? Algumas empresas que fazem prótese de silicone começam ali, a prótese menor é tipo uns 180, 160. Então, assim, é uma das menores próteses de 200 ml. Era isso que eu queria colocar, porque eu tinha olhado as referências na internet, visto mais ou menos e tal. Falei, bom, acho que é isso aqui. Eu queria colocar 200 ml, eu queria colocar a prótese em gota, que era a que ficava mais natural. Porque eu não queria, de novo, repetindo, não queria uma teta de silicone gigante. Queria só
uma coisa aqui. E aí, quando eu entrei no consultório, eu falei pra ele, falei pro doutor Eduardo, eu queria só ter tetas apenas. Eu quero colocar aí por volta de uns 200 ml, eu quero continuar magrinha, eu quero continuar pequena, só ter tetas. E aí, ele olhou meus peitos e ele falou assim, bom, você é muito alta, eu tenho 1,75. Então, por mais que eu seja magrinha, as minhas proporções, elas são muito grandes. Uma prótese muito pequena vai sumir em você, porque a gente precisa colocar um pouco mais, porque 200 ml numa pessoa de 1,60 é uma coisa, numa mulher de 1,75 é outra coisa. E aí que vem, a gente também tem que colocar mais um pouco pra compensar o seu colo, porque o seu colo, ele é projetado pra frente. Foi aí que eu entendi que caralhos que era, eu ficava tão incomodada. Por que é que o meu peito natural não projetava pra frente? Porque assim, eles eram pequenos, mas eles tinham que compensar, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas talvez eu consiga em alguma foto. Esse osso daqui, do colo, da maioria das pessoas é reto, só que nós somos seres múltiplos. Cada pessoa é formada de um jeito diferente, tem gente até que tem osso faltando. Todo mundo tem alguma coisa diferente. E o que tem de diferente em mim é que esse meu osso, ele é levemente, ele tem uma leve curvatura pra frente, aqui. Existe uma condição chamada peito de pombo. Eu não tenho nenhuma coisa que chegue a ser uma deformidade, mas é pra você entender mais ou menos o que eu tô falando. Tem pessoas que têm isso aqui muito projetado pra frente. O meu não é isso, o meu é um pouquinho projetado pra frente. Só que esse pouquinho projetado pra frente era o suficiente pra fazer com que o meu peito não conseguisse projetar. E não só isso, como eu era muito, muito magra, uma coisa que me incomodava muito é que esses ossos, eles ficavam muito à mostra, porque eles eram realmente mais pra frente. Os ossos já eram mais pra frente, eu já não tinha muita gordura pra cobrir os ossos. Não só isso, mas como esse osso ele era projetado mais pra frente um pouco, o meu peito ele é mais separado, porque ele tem o osso aqui naturalmente, às vezes dá pra ver. Tipo, aqui ó, isso aqui é o osso. Isso aqui em cima, tá vendo? Isso aqui não é peito, isso aqui é meu colo, isso aqui é o osso. Era isso que me incomodava. Então, como a gente tinha que fazer essa compensação por causa do meu colo e pelo fato de eu ser alta, ao invés de colocar 200 como eu queria, eu coloquei 265. A minha prótese foi pela auréola. A minha cicatriz é quase imperceptível. Inclusive, assim, se alguém vê meu peito, geralmente a pessoa só descobre que eu tenho silicone se eu contar. Se eu não falar, ninguém sabe. Mas assim, visualmente, não dá pra dizer. Não é todo mundo que consegue colocar pela auréola. Se você tiver uma auréola muito, muito, muito pequenininha, às vezes não dá. E a minha prótese foi por cima do músculo. Alguns médicos recomendam que pra ficar mais natural, se você não tiver peito pra ficar na frente da prótese, colocar por debaixo do músculo, porque daí o músculo fica na frente e não fica com aquele desenho da prótese redonda, sabe? Eu tinha peito que podia ficar na frente da prótese pra não ficar esse desenho. E a recuperação, a cirurgia em si da prótese por cima do músculo é muito, mas é muito mais simples. Por baixo do músculo, você tem que descolar o músculo da sua costela pra encaixar a prótese ali. Então a recuperação é muito pior. A cirurgia é mais complicada. E depois, quando você precisar ou trocar essa prótese ou tirar, porque alguma hora isso vai ter que acontecer, você vai ter que tirar ali, seja pra botar outra, seja pra não colocar outra, às vezes ela pode chegar a grudar na sua costela. Então assim, isso é uma coisa que eu nunca ouvi um médico falando. Foi uma coisa que eu descobri depois, pesquisando sobre silicone. Então se você quiser fazer a cirurgia, dê preferência a colocar a prótese por cima do seu músculo. A minha prótese também foi a alta, tem vários modelos diferentes. Eu queria inicialmente colocar a em gota, que fica um formato mais natural. Só que aí o meu médico falou que como eu tinha esse negócio desse osso, desse colo projetado, eu precisava colocar as coisas mais assim, porque se eu começasse a colocar as coisas muito pra baixo, não ia aparecer aqui. Então eu coloquei a prótese alta, sempre pra tentar compensar esse meu osso projetado pra frente do meu colo. Porque se eu colocasse a prótese em gota, que o volume maior dela é mais embaixo, eu não ia ter projeção nenhuma aqui em cima. Eu já não tenho muita, porque o meu osso, gente, meu osso não quer nada projetado, ele não deixa, tudo ele esconde. A minha recuperação foi muito simples. Eu acho que em primeiro lugar porque eu coloquei por cima do músculo, em segundo lugar porque eu não coloquei tanto assim, eu já tinha algum peito, daí eu coloquei uma prótese que não era tão grande, então a pele não precisa esticar tanto, o que faz a recuperação ser mais fácil, e a minha cicatrização é muito boa. O único momento que eu senti dor foi saindo da clínica e indo pra casa, porque a clínica ficava ali em São Conrado e a minha casa era na Tijuca. E aí
aí, esse caminho é um caminho longo e o carro balançava. E toda vez que o carro mexia 5 milímetros, eu queria morrer. Essa viagem de carro foi o único momento em que eu senti dor no meu pós-operatório. De resto, eu só sentia assim incômodo. E no meu terceiro dia depois da cirurgia, eu fiquei encucada que o peito tava incomodando. Falei, mãe, esse peito tá incomodando, esse peito tá incomodando, esse peito tá incomodando. Vamos no doutor Eduardo, porque eu não sei se tá direito. E aí eu fui lá e ele falou assim, olha, a gente deveria estar se perguntando por que o outro peito não tá incomodando, porque era pros dois tá incomodando. Porque você botou um silicone aí na sua teta, né? Era pros dois tá doendo. Não entendi, porque um peito não doía nada. Tanto é que quando eu fui tirar os pontos, depois de uma semana, os pontos desse peito que não doeu, tipo, nada, eles já tinham caído. O peito já estava cicatrizado por um milagre do Senhor. Sim, ele falou, não quero mais, não precisa mais. Tira esses pontos daqui. Pra que isso, menina? A minha recuperação foi muito, muito boa. Eu fiz tudo muito certinho. Eu tinha pessoas pra cuidar de mim. Eu não me esforcei em nada, de fazer nada. Eu acho que ajudava, que eu tava muito, muito, muito feliz. Porque eu sentia que eu ia conseguir lidar com esse fato desse meu osso, que eu nem sabia ainda qual era o problema antes. E eu me senti completamente em paz com o meu corpo. Essa era a coisa que, assim, realmente me incomodava muito. E agora ela acabou. Depois que eu coloquei silicone, eu passei a ter uma coleção de biquínis, porque eu me senti completamente em paz com o meu corpo. Agora, esse é o lado super legal da minha experiência super positiva, de uma coisa que realmente fez com que eu tivesse uma outra relação com o meu corpo, porque me deu um outro nível de confiança por um incômodo que era realmente físico, não era uma coisa psicológica, não era o fato de eu me sentir mais mulher, não era de eu não me sentir sexy, não tinha nada a ver com isso, era realmente um incômodo estético que eu olhava no espelho, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Eu sinto que a minha motivação de colocar o silicone, por ter sido uma motivação muito física, fez com que fosse uma experiência muito boa. E também o meu pós-operatório foi muito bom. Mas eu sinto que essa não é uma experiência que é universal. Por eu entender os meus motivos que me levaram a colocar o silicone e por eu entender que esse osso aqui que eu tenho, ele não vai embora, ele vai continuar aqui. Eu vou ter que lidar com ele. E o silicone me ajuda a lidar com ele de uma forma melhor. Quando eu tomei a decisão de fazer essa cirurgia, eu não tava super pensando no motivo, no porquê, sabe? Eu acho que eu dei sorte de que, de fato, o silicone me ajudou a consertar uma coisa que seria muito difícil eu conseguir consertar de qualquer outra forma. Porque realmente era uma coisa muito estética. Eu acho que é importante se perguntar muito. E eu não fiquei me perguntando muito, porque pra mim sempre foi uma coisa muito normal. Mas eu acho que hoje em dia é importante a gente entender e se perguntar sim, se perguntar muito do porquê que você quer fazer isso, por que você quer colocar o silicone, qual é a sua motivação e se isso vai realmente te ajudar em seja lá qual é a insegurança que você tá tentando cobrir com isso. Porque hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento sobre coisas que, quando eu fiz a cirurgia, por exemplo, a gente não sabe. Em primeiro lugar, uma coisa que nem todo mundo pensa é que de 10 em 10 anos você vai precisar trocar essa prótese. Todas as marcas recomendam que você troque a prótese de 10 em 10 anos. Então, a cada década é uma nova cirurgia. É mais um procedimento cirúrgico que você vai ter que submeter o seu corpo. Quando eu coloquei a prótese, eu não tinha parado muito pra pensar sobre isso. Outra coisa que é muito importante é que você tá colocando um objeto estranho no seu corpo. Você tá colocando um plástico dentro do seu corpo. Hoje em dia se sabe que pessoas com doenças autoimunes ou com tendência genética a ter doenças autoimunes podem desenvolver uma doença desencadeada pela prótese. Porque se você tem uma doença autoimune, seu corpo já não entende muito bem essa coisa de corpo estranho. E o silicone nada mais é do que um corpo estranho. Também já houve uns casos, alguns anos atrás, que eles conseguiram linkar um tipo específico de prótese de uma marca específica com o surgimento de um câncer raro em várias mulheres. O único fator em comum que todas as mulheres com esse câncer raro tinham é que todas elas usavam a mesma prótese. O jeito com que é vendido é que é uma cirurgia que é super simples. E de fato, se você for colocar o silicone por cima do músculo, de fato a cirurgia em si é simples. Você vai embora pra casa no mesmo dia, você toma uma anestesia local com sedação. Então assim, não é nem uma anestesia geral, realmente é um procedimento que é simples. Mas ter uma coisa de plástico dentro de você não é algo tão simples assim. Eu não tive nenhum problema com a minha prótese. O meu peito e um peito natural, mesma coisa. Eu posso fazer tudo, eu durmo de bruços, eu faço qualquer coisa. Nunca me privou de fazer nada, de nenhum movimento. É como se não fosse plástico. Mas a minha mãe, por exemplo, ela teve contratura capsular. O seu corpo, ele coloca uma cápsula por volta da prótese.
O seu corpo, ele forma uma cápsula em volta da prótese, que aí é como se ele falasse, bom, agora esse corpo estranho tá protegido, ele não tá mais em contato com o corpo diretamente. Essa cápsula, ela pode contrair e dobrar a prótese. E isso deixa o peito duro e faz com que doa. A minha mãe passou anos com o peito com a cápsula assim. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Quando você coloca silicone nos primeiros 3 anos, você tem em torno de, tipo assim, 25% de chance que isso aconteça com você. Ou seja, 1 a cada 4. E aí, conforme o tempo vai passando, essa chance vai aumentando. Quando você troca a prótese depois de 10 anos, você vai trocar, essas chances aumentam. E elas chegam até a 50%. Ou seja, basicamente, se você tem prótese de silicone e você continuar fazendo a cirurgia, trocando a sua prótese de 10 anos, você tem ainda assim 50% de chance de que uma hora isso vai dar ruim. Então não é uma coisa que é tão simples quanto vendem pra gente. Por isso que eu acho que é muito importante se perguntar do porquê. Por que você tá fazendo? Qual é a sua recompensa fazendo isso? Então se pergunte muito. Se você quer colocar silicone pra se sentir mais feminina, mais mulher, se pergunta se isso realmente tem a ver com a sua estética, o que é por fora, o que significa isso pra você, se isso vai ser realmente alguma coisa que vai te ajudar. Eu tenho amigas que colocaram por esse motivo, colocaram pra se sentir mais mulheres, colocaram pra se sentir mais sexys, e elas falam que na época que elas colocaram, realmente ajudou, porque fez com que a atitude delas mudasse, mas que depois de um tempo, elas perceberam que não precisava, foi como se fosse uma muleta. Ajudou elas até um certo tempo e depois elas falaram, cara, não é isso que me torna uma mulher sexy. Então eu acho que é importante trabalhar psicologicamente o que é que te faz sentir essa vontade de colocar silicone. Então eu acho que é muito importante fazer esse trabalho de autoconhecimento, de se perguntar os seus motivos, do porquê que é que você quer tomar essa decisão. No meu caso, eu nunca me arrependi de colocar, porque fez com que eu mudasse a relação que eu tinha com o meu corpo. Me deu uma outra confiança. E eu entendo que a prótese me ajuda a lidar com isso, com esse meu colo estranho, que é o esquisito que eu tenho. Então pra mim nunca teve um momento em que eu olhei e falei assim, não tinha muita necessidade. Eu me sentia sexy antes. Não foi isso que me tornou mulher. Porque a minha questão não era essa. Mas ainda assim é uma coisa que às vezes eu penso assim, putz, tem um corpo estranho dentro de mim. Por mais que eu não sinta, por mais que não me atrapalhe em nada da minha vida, e eu não sinto assim, se eu colocar a mão e tal, sentir, eu não sinto que é alguma coisa estranha, eu sei que é alguma coisa estranha. E eu sei de todos esses problemas que o silicone pode causar. Então assim, é uma coisa mais psicológica do que física, sabe? Não me traz nenhum desconforto. Se pergunte muito e tenha certeza que você não tá fazendo só pra seguir um padrão estético, e sim porque é uma coisa que você realmente quer com o seu corpo. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio. Me segue lá no Instagram, @GabiFadel. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!